irmãos, é um prazer estar aqui. Mais um estudo bíblico e compartilhando também do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com os irmãos, primeiramente, o Salmo capítulo 8, tá? Salmo capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome por toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que nele te lembres e o filho do homem para que te visites, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés como lhe puseste ovelhas e bois todos, e também animais do campo, e as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre nas veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Deus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. Como é magnífico o teu nome por toda a terra. Deus é um Deus que derrama o teu poder, a tua glória sobre o teu povo, a tua salvação, né, sobre o teu povo, o seu amor, a sua justiça sobre o povo. E é esse Deus que nós vamos orar agora e adorar neste momento. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, queremos te bendizer, Senhor Deus, queremos te honrar, queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por este momento que nós temos de estudo bíblico. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor receba a nossa adoração e fale conosco, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque temos um Deus que está presente em nossas vidas, que tem nos auxiliado, que tem cuidado de nós. Pedimos, ó Pai, pela tua mão poderosa, seja sempre o nosso guia e que possamos sempre seguir os seus caminhos, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos faça, Senhor Deus, sempre unidos e tementes a Ti. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós erramos, ó Pai. Fale aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir então o nosso estudo de Tiago, né, do livro de Tiago, as pequenas devocionais do livro de Tiago. Eu queria ler com vocês o Tiago capítulo 2, versos de 14 a 26. Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-nos a tua fé sem obras, e eu te mostro com as obras que te e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi
também justificado por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, escondeu, né? Acolheu os emissários e fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morta, assim também a fé sem obras é morta. Ah, esse texto é um texto bem, ah, principalmente o final dele, né? Tem algumas coisas muito ah, complicadas de se entender diante da fé cristã e parece que ele está se contradizendo juntamente com Paulo, que a palavra de Deus está se contradizendo, e não é isso a ideia. Mas antes disso, ah, existe dentro da diversas teologias, né? Lembrar que a nossa teologia é uma teologia protestante reformada, mas existe a teologia católica, pentecostal e assim por diante. A nossa teologia protestante reformada, nós acreditamos no monergismo. O que é o monergismo? Que Deus trabalha e faz tudo para a nossa salvação. Ele opera todas as coisas, ele faz todas as coisas. Nós não partilhamos com nada sobre ele. E existem também os sinergismos. O sinergismo, por exemplo, alguns liberais falam sobre isso, a Igreja Católica trabalha sobre isso, que Deus opera com a salvação, mas nós cooperamos também com as obras, fazendo as boas obras. Isso é um sinergismo. E aqui, quando você lê o texto de Tiago, parece que está acontecendo esse sinergismo, parece que está acontecendo essa união, né? Eu faço isso, você faz isso e nós vamos caminhando junto. E essa não é a ideia, tá? Nós vamos ver isso. Ah, o livro de Tiago ele é bem interessante, porque como eu falei desde semana passada, o livro de Tiago ele tem como propósito é, mostrar para nós que a fé precisa produzir frutos. Ela precisa provar-se com frutos, né? A fé ela deve ser evidenciada através de nossas atitudes. E quem escreveu o livro de Tiago, né? A epístola de Tiago foi o irmão do Senhor Jesus, Tiago, né? Então, todo esse livro é para mostrar para nós, para esses irmãos que estavam na dispersão, o livro de Tiago foi escrito por volta do ano 45, 50, depois de Cristo, para os irmãos que estão dispersos, para a igreja dispersa, que não estava num local específico, mas estava espalhado por toda uma redondeza, por toda uma região. E existia ali, naquele povo, algumas dificuldades de ser trabalhada a sua fé. Por exemplo, no capítulo 2 que inicia-se, ele fala sobre que Cristo Jesus, ele não faz a acepção de pessoas, ele não faz a separação de pessoas. E a estrutura do, 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 do livro de Tiago, nos temas, ele praticamente sempre traz uma ilustração, uma parábola, depois ele traz uma razão racional e exemplos bíblicos. Nós vemos isso, por exemplo, no nosso texto. Ele defende que a fé sem obras ela é morta, por exemplo, e ele traz uma pequena parábola, depois ele traz uma ideia racional, uma defesa, uma lógica racional e por último exemplos bíblicos sobre o que ele está querendo dizer. E aqui acontece no início do capítulo 2 também, quando ele fala sobre essa acepção de pessoas, que não Cristo não faz essa diferença entre pessoas ricas, entre pessoas pobres, na nossa época em que nós vivemos, podemos colocar entre amarelos, negros, brancos e assim por diante, sobre a ideia sobre essa
diferença de pessoas não existe em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos nós somos um, somos filhos de Deus, como diz a própria palavra, quer cita, quer estrangeiro, quer judeu, quer gentio, todos nós somos um em Cristo Jesus. E por isso é condenada essa acepção. A antropologia bíblica ela é muito presente aqui no livro de Tiago, para mostrar o valor das pessoas em Cristo Jesus, certo? E aqui, nessa sequência do capítulo 2 vai mostrar para nós, então, sobre essa questão da fé. E ele diz, inicia-se, meus irmãos, qual é o proveito que se tem se alguém disser que tiver fé, mas não tiver obras? Acaso pode semelhante fé salvá-lo? As obras aqui não são um acréscimo para a salvação, mas é uma expressão essencial dela. As obras aqui no livro de Tiago não é um acréscimo, ou seja, não é um sinergismo, não é uma ideia assim, olha, você precisa ter fé, mas há algo mais que precisa para que você seja salvo, que é praticar essas boas obras, essas obras, né? E aqui vem logo nossa parábola, nossa ilustraçãozinha que Tiago diz, né? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, de alimentos do seu dia a dia, e qualquer dentre vós vos disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. E aqui há uma certa ironia, né? Se eles estão carecidos de roupa e de alimento, como é que você vai dizer para ele ir em paz, se aquecer e se fartar? Sem contudo dar o necessário para o corpo, para esse bom proveito. Aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque eu acho que eu já dei um estudo, eu já preguei sobre esse texto no satélite, eu não me lembro ao certo, mas a oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, é, ah, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí fala assim, o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso cotidiano, dá-nos hoje. Essa ideia, ela remete ao maná. A oração do Pai Nosso está remetida ao maná. E o que é a ideia do maná? Você ter o suficiente para o seu dia, você ter o suficiente para se alimentar e para comer no seu dia. Porque amanhã Deus vai prover, Deus vai dar e Deus vai mandar a chuva de maná, chuva do maná. Então ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, o pão que é necessário, e a ideia é que pão não é somente o alimento em si, mas o que é necessário para eu viver hoje, o Senhor vai me dar. E aqui em Tiago diz assim: olha, se você conhece alguém, e aqui como uma ilustração, lembra-se? Ilustração não significa que é uma história, mas ele diz assim, se alguém está carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, do alimento que dá o dia que é necessário por dia, e você não o ajudá-lo, e você não suprir essa necessidade, que proveito que há ter essa fé? É interessante isso, porque a gente fala assim, não, mas lá no texto, no Salmo, em Provérbios, vai dizer também que nunca viu o justo mendigar o pão, né? Ah, a ideia daqui é que Deus também pode usar pessoas para que não falte esse alimento, esse cuidado cotidiano. Deus pode usar pessoas para isso. E ele está dizendo assim, olha, se você souber de alguém e não se colocar para ajudá-lo, para suprir essa necessidade, que proveito que tem essa fé? Você não está sendo
você está negando o ajudar, não está sendo um canal de bênção para o necessitado, para o irmão. Deus às vezes quer ajudá-lo, quer para abençoar o irmão, quer que a bênção passa por você. E eu vou dar um exemplo disso. Eu teve uma época que a gente estava aqui em Caçapava e a gente estava passando por algumas dificuldades. E eu conversei com um missionário, estava conversando com um missionário amigo meu, e a gente orou junto, e ele falou assim: vou sentir de Deus é, a oferta que eu recebi X de tal lugar passar por você. E eu falei, cara, muito obrigado, porque a gente estava precisando mesmo, a gente estava passando por dificuldade, foi um momento que a gente estava bem no início de levantando parcerias, estava um momento bem crítico nosso. E ele falou assim: não, Igor, eu fui só um instrumento de Deus, essa oferta não é para mim, essa oferta é para você, eu só fui um instrumento de Deus para essa oferta chegar em você. Então, o que, que é essa ideia aqui? Às vezes, irmãos, Deus vai suprir a necessidade de alguém, mas ele vai passar por você para que isso aconteça. Então ele está dizendo aqui, olha, como é que você pode desejar a paz ou o shalom, né? E para o judeu, para o cristão, para aqueles que têm essa ideia do Antigo Testamento de shalom, a paz é muito importante porque a paz simboliza justiça, simboliza é, é, o que é justo. Então, como é que você vai dizer a paz se você tem e o seu irmão não tem? Se você pode ser esse caminho para abençoar o seu irmão e você não está sendo, você está sendo alguém que retém, não alguém que abençoa. Então, basicamente, ele está dizendo assim: que proveito há nisso? Que proveito há nisso? Que proveito há nessa fé, que não é uma fé que abençoa, mas é uma fé que retém? Que proveito que há nessa fé que vê o irmão carecendo e ao invés de cuidar dele, você deseja uma paz e, e é uma paz hipócrita, porque, vamos, como eu falei, só há paz para o judeu, e pensando esses povos da dispersão são judeus que se converteram a Cristo, só há paz se houver justiça. E ele diz assim: olha, essa fé é morta, isso daí não existe. E ele continua. Agora tem uma ideia racional aqui, uma lógica racional. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra a tua fé sem obras e eu te mostro com as obras que a minha fé. Crês que tu Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Olha só como é que ele é bem enfático aqui. Se você não mostra, se você não desenvolve a sua fé, se a sua fé não é colocada em prática, você pode ser considerado com. Ele põe aqui como se fosse um paralelo com os demônios, que creem, mas não são alguém de que a bênção do Senhor passa. Pelo contrário, ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. E isso daqui é um tema muito interessante, o insensato, dizendo lá, lembrando do que Cristo disse o insensato ao seu coração: não há Deus. E esse insensato aqui é como aquele que fala que tem fé, mas não pratica. E o insensato lá que Jesus diz é aquele que constrói a casa sobre a areia. De que a fé sem as obras é inoperante? Olha só interessante. Ele está comparando aqueles que se dizem ter fé, mas não pratica a fé, a esses demônios que creem também e tremem diante do Senhor, mas também é um insensato,
que constrói a casa sobre a areia. O quão é importante essa prática da fé. E ele vem para sua razão bíblica. Ele cita dois exemplos. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, ou seja, ele diz que Abraão creu em Deus, mas a, a ação de colocar a fé dele em prática foi colocar o seu próprio filho como sacrifício. E não somente Abraão, mas ele diz também de Raabe, que creu em Deus, mesmo sendo uma meretriz, ela creu nas promessas de Deus, acolheu esses emissários e fez com que eles fossem por um outro lado. O que ele está dizendo aqui? Eu vejo o livro de Tiago como se fosse, em muitos momentos, a igreja do Senhor. Enquanto muitos estão indo para um caminho, a igreja está puxando para o outro, para trazer esse equilíbrio. Enquanto muitos estavam somente indo para essa fé mental, consciente, sem uma prática, Tiago está puxando ele e fala assim: não, vem aqui, venha para esse equilíbrio, venha para aqui também. Essa fé é importante, mas essa fé precisa ser colocada em prática. É aquele puxão que a gente precisa para ser equilibrado, para a gente não ir para os extremos. E o interessante é que, se nós ficarmos só com o Tiago e pensar só na obra, aí vem Paulo e puxa a gente para o extremo, para o meio e fala assim: olha, não é somente a obra, é a fé. E quando a gente está indo muito para a fé, para uma fé racional que não se importa com o próximo, que não está nem aí com o próximo, vem Tiago e puxa a gente e fala assim: olha, não é somente a fé, tem essa obra também. Logicamente, irmãos, o que Tiago está querendo dizer aqui para nós, e o verso 24 é um verso mais complicado para muitos, diz assim: verificais que uma pessoa é edificada por obras e não somente e por fé, e não por fé somente. Ele não está querendo contradizer Paulo. Ele está falando para essas pessoas que é necessário também as obras. Eles estão em dispersão. Essa igreja está dispersa. E eles estão falando: vocês precisam estar unidos. Como é que vocês vão estar unidos? Colocando a vida de vocês, a fé de vocês em prática. Olha para o necessitado. Olha para aquele que é seu irmão, aquele que tem a mesma fé que você, ou aquele que está passando dificuldade, cuida dele. Cuida dele. Ah, isso é interessante, meus irmãos, porque Cristo Jesus é assim. Cristo Jesus, ele prega, ele anuncia o reino de Deus, ele mostra o reino de Deus, mas ao mesmo tempo que ele mostra esse reino de justiça, de paz, de amor, de bondade, esse reino maravilhoso onde há o shalom, onde há a paz, ele é o mesmo Deus e o mesmo Cristo que está curando o coxo, que está curando o cego, que está expulsando os demônios, que está dando pão aos famintos, que está ressuscitando o filho de uma viúva. Ele é o Cristo que olha com compaixão aqueles que sofrem. É aquele que mostra a fé, mas como a próprio povo olhava para Cristo e sentia algo diferente, porque com Cristo ele dizia com quem tem autoridade, e essa autoridade não é somente porque Jesus somente falava, mas também Jesus praticava o que ele falava. Se ele falava do amor, ele mostrava amor. Se ele falava da compaixão, ele agia com compaixão. E não se importava, por exemplo, em se tornar impuro e tocava no esquife e não se importava com uma mulher ah, que era adúltera e estava no poço sozinha, ele ia e conversava. O que
Tiago está falando aqui para a gente, trazendo a gente para o meio, para esse equilíbrio de Cristo Jesus. Logicamente, a nossa salvação, a nossa justificação é pela fé. Paulo nos diz isso. Entretanto, como é que nós colocamos a nossa crença e como é que as pessoas veem a nossa crença? Colocando ela em prática. Colocando ela em prática. Que as pessoas olhem para nós, para a nossa igreja e veja cada dia mais essa fé crescente em Cristo Jesus. Que possamos ir a cada dia mais a esses povos distantes, a esses que sofrem, a esses que passam necessidade, que possamos a cada dia mais colocar a nossa fé em prática, como o próprio Cristo fez. O próprio Cristo, ele não agiu somente falando. A compaixão, isso é muito interessante, porque a compaixão é você se doer pela situação do outro, mas não somente se doer, é se mostrar também inconformado e agir para que a situação dele seja transformada. Que Deus possa nos capacitar a isso, irmãos. Que Deus possa realmente nos capacitar a isso e a buscar esse equilíbrio. Não somente uma fé racional que não olha para o próximo, ou não somente um ativismo por obras e se esquecer que a fé que nos une a Deus, né? A fé que faz com que nós sejamos ah, aceitos por Deus, mas entender que o que Deus requer de nós é que nós creiamos nele, mas que nós pratiquemos aquilo que nós cremos. Se Deus é amor, nós praticamos o amor. Se Deus é justiça, nós praticamos a justiça. Se Deus é bondade, nós somos bons. Não porque isso vem de nós, mas como diz Paulo, é dom de Deus. É que Deus nos dá capacidade para isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus cada dia mais nos ensine a colocar a nossa fé em prática. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós queremos bendizer a Ti e Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu Cristo Jesus para ser o nosso guia, o nosso exemplo de vida, para ser o primogênito daqueles que dormem. Obrigado, Senhor. Obrigado. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite a colocar o que nós cremos em prática. Que o Senhor capacite, Senhor Deus, as nossas vidas a ser exemplos, Senhor Deus, para os outros, que possamos nos espelhar em Cristo Jesus, ó Pai. Que possamos cuidar daqueles que sofrem em nossas igrejas, seja por desemprego, seja por alguma doença. Que o Senhor os abençoe e possa usar as nossas vidas como canal de bênção também para esses. E não somente de nossas igrejas, mas aqueles que principalmente estão perdidos, ó Pai, que sofrem por causa do pecado. Que possamos ser canais de bênção para essas pessoas, que possamos anunciar o Cristo, Pai. Nós oramos, pedimos a capacitação do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e dê uma semana maravilhosa.